Glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. Tenha alegria no teu coração por estar numa igreja cristã, uma igreja onde você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Vivemos dias difíceis, na terra, onde de forma inconsciente ou de forma consciente as pessoas estão se afastando de Deus. Vemos que o mundo hoje tem trabalhado arduamente para roubar a fé das pessoas. Então eu vejo assim, as pessoas hoje, eu vejo que a cada dia que passa as pessoas estão tendo uma dificuldade maior de crer na palavra, de crer que vale a pena estar numa igreja, de crer que vale a pena casar, colocar uma aliança no dedo, dizer sim para uma pessoa, no sentido de viver com aquela pessoa durante toda a vida, até que a morte separe, porque esse é o propósito do casamento. O casamento não é algo que a gente entra hoje para sair amanhã, porque o arroz queimou, porque deu um BOzinho, porque deu um probleminha. Não, o casamento é uma instituição divina, que nós entramos para viver a vida toda com a pessoa com quem nós decidimos nos casar. Essa é a proposta de Deus através do casamento. Mas muita gente já não crê e não entende mais o casamento dessa maneira. Parece que o casamento é uma coisa banalizada, principalmente quando a gente olha para o casamento das celebridades aí, que as pessoas casam e descasam como se estivessem trocando de roupa. E isso tudo vai deteriorando os valores, os valores vão se perdendo. Talvez não seja nem tanto os valores, mas a seriedade no tratamento com os valores da fé cristã. As pessoas não vão levando mais a sério aquilo que é sério. Irmãos, a vida com Deus é algo sério, amém? Amém, igreja? Viver com Deus, acreditar em Deus, fazer a vontade de Deus tem que ser algo sério na nossa vida. Não pode ser brincadeira, não pode ser uma coisa que a gente leva e conduz de qualquer jeito. E hoje o Ministério de Louvor me surpreendeu porque trocaram hinos. Há muito tempo a gente não tinha aqui hinos sendo cantados, geralmente são os cânticos espirituais. E a Bíblia diz, tanto no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, como também aos Colossenses, que nós devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então são 3 categorias de expressão de louvor musical: salmos, hinos e cânticos espirituais. Então tudo isso, todo esse conjunto de situações faz parte daquilo que Deus destinou para que nós pudéssemos louvá-lo, para que nós pudéssemos engrandecê-lo. E nessa noite, queridos, eu quero trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração. Às vezes, quando nós nos deparamos com circunstâncias adversas na nossa vida, ou que nós estamos assim sentindo que as coisas não estão acontecendo do jeito que nós gostaríamos, ou que nós entramos numa situação dentro da qual nós não sabemos como sair dela, e nós olhamos para a nossa vida como servos de Deus, como pessoas que servem a Deus, a gente é tentado a questionar. A gente às vezes é tentado a questionar se Deus está vendo, se Deus está cuidando das nossas vidas. E muitas vezes a gente também é tentado a questionar se Deus está agindo de forma atrasada, ou se Deus está deixando de agir na hora certa. E o que Deus colocou no meu coração aqui nessa noite, para trazer a cada um de nós, é que o Deus que nós servimos, Ele sempre vai agir na hora certa. Amém? Fala para o seu irmão, Deus sempre age na hora certa. Deus não atrasa, Deus não avança, Deus não age depois, Deus não age adiantado, Deus não age atrasado, Deus age no momento certo. Existe um momento certo de Deus agir na sua vida. Então você tem que ter fé, você tem que ter confiança, Se você confiar em Deus, você vai ver o agir de Deus e você vai entender que é na hora certa. Abra sua Bíblia em Êxodo. É um texto assim que eu já discorri sobre ele várias vezes. Sexta-feira eu preguei aqui sobre um texto que eu nunca havia pregado, E é assim, às vezes Deus fala conosco em textos que Ele nunca nos falou, e às vezes Ele fala conosco em textos que Ele já nos falou de várias maneiras. Mas quem acredita que a palavra de Deus se renova? Quem aqui já leu a palavra de Deus uma vez, viu uma verdade, leu uma segunda vez, viu outra, e assim sucessivamente? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela se renova, e ela traz para nós uma mensagem nova todas as vezes que nós
a lemos, todas as vezes que nós colocamos o nosso coração para observar o que está escrito na palavra. Então, em Êxodo capítulo 14, nós vamos estar lendo alguns textos. Eu vou estar lendo alguns versículos e vou ler de forma alternada esses versículos, e os irmãos podem acompanhar aí com as suas Bíblias abertas. Então, Êxodo capítulo 14, versículo 9 em diante, diz assim, Êxodo 14, 9: E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto a Pirairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, subir-nos, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos do Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Versículo 19: E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era treva para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Não se aproximou um do outro. Agora, Êxodo 15, 1: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Amém, igreja? Queridos, esse texto aqui fala do momento quando o povo é retirado do Egito. Quantos aqui conhecem essa passagem bíblica? Quantos aqui se lembram do momento quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito? Então esse momento aqui, ele narra parte dessa caminhada. O momento quando o povo sai do Egito e eles começam a caminhar em direção à terra prometida, ou ao cumprimento das promessas de Deus. Mas de repente eles chegam diante do Mar Vermelho, e ali diante do Mar Vermelho eles se veem numa situação em que eles não conseguem ver uma saída, eles não conseguem ver para onde eles podem caminhar, porque diante deles tem o mar, do lado direito tem as montanhas, do outro lado tem os filisteus, e para piorar a coisa, eles olham para trás e veem os exércitos de Faraó vindo, e eles vindo com aquela intenção de matá-los, de destruir suas vidas. Então naquele momento começa a entrar no coração do povo o medo, o temor, o desespero. Alguns começam a pensar que é o fim de tudo. Então por isso eu disse para os irmãos no início da nossa conversa sobre essa palavra: às vezes nós estamos em meio a situações que nós não sabemos o que fazer, e nesse momento os sentimentos que entram no nosso coração muitas vezes começam a ser contrários à nossa fé. A gente deveria estar firme, a gente deveria estar seguro, mas de repente outro tipo de sentimento começa a entrar na nossa vida, e a gente muitas vezes é tentado a questionar: cadê Deus? Será que Deus esqueceu? Será que Deus vai agir na forma, vamos dizer assim, vai agir do jeito que deve agir? Será que Deus vai agir depois que tudo de errado tiver acontecido? E aí a gente vê, irmãos, que diante de toda essa situação, no momento certo, na hora certa, Deus se manifestou e deu a eles um escape, deu a eles uma solução para aquela situação que eles estavam vivendo ali. Ou seja, Deus agiu na hora
certa. Deus agiu na hora certa. E muitas vezes, quando a gente está numa situação em que a gente se sente desfavorecido, ou numa situação em que a gente começa a vislumbrar ou a visualizar uma situação de fracasso ou de derrota na nossa vida, a gente é tentado a pensar que é o diabo, né? O diabo que está trabalhando, é o Satanás que se levantou contra a minha vida. E aqui não tinha nada de Satanás, não tinha nada de diabo, era Deus que estava conduzindo o povo. Parece que tudo estava dando errado, mas na realidade tudo estava debaixo do controle de Deus. Muitas vezes parece que as coisas estão dando errado para você, muitas vezes parece que as situações estão acontecendo do jeito que você não gostaria que elas acontecessem, e muitas vezes você pensa que é o diabo, que é Satanás, mas se você está seguindo a direção que Deus apontou, se você está fazendo o que Deus mandou, se você está obedecendo a Deus, entenda, muitas vezes parece que tudo está dando errado, mas Deus está no controle de tudo na sua vida. Não é porque os problemas apareceram, não é porque as dificuldades apareceram no meio do caminho, que Deus deixou de ser Deus, e que Deus perdeu o controle das situações. Deus nunca perde o controle de nada, amém, igreja? Deus está sempre no trono, Ele governa sobre tudo e sobre todos, Ele está sempre no trono, e de lá Ele governa sobre as nossas vidas. E eu digo para você, Ele sempre vai agir na hora certa. E primeiro, Ele vai agir na hora certa para mostrar que Ele é soberano, que Ele é soberano sobre as circunstâncias boas e ruins da sua vida. E muitas vezes a gente fala, Deus é soberano, tem até um cântico que a gente canta aqui, Deus é soberano, Tu és soberano, né? Mas como que a gente vai dizer que Deus é soberano, se a gente não permite que Ele nos coloque diante de situações difíceis, para mostrar que Ele é soberano sobre elas? Para que Deus possa mostrar para você que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias da sua vida, Ele não pode só te colocar num tipo de circunstância que te favorece. Ele precisa te colocar muitas vezes num tipo de circunstância que também te desfavorece, para que Ele possa mostrar para você que Ele tem controle da sua vida quando tudo está bem, mas também que Ele tem controle da sua vida quando tudo não está bem. Deus é soberano, Ele age na hora certa para mostrar que Ele tem o governo de todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas. Nada acontece sem que Deus saiba, nada acontece sem que Deus esteja controlando milimetricamente as situações que nos cercam, irmãos. Eu estava vendo um estudo esses dias, em que um cientista estava falando que ele estava refutando a teoria da evolução, que diz que o homem ele é produto do acaso, da evolução das espécies. Ele diz, é impossível, não tem como, porque se você começa a estudar como que tudo está arranjado, você começa a observar como todas as coisas estão alinhadas. Por exemplo, precisa existir 21% de oxigênio no ar, não pode ter mais nem menos, porque senão tudo isso atrapalha a sua sobrevivência, e tudo se mantém nesse perfeito equilíbrio. O ar que você está respirando aqui, ele tem a medida certa de oxigênio para alimentar o seu pulmão, para que você possa se manter vivo. E quem é que está cuidando disso? Deus. Ele cuida do oxigênio que você respira. Todas as plantas nascem e morrem, tem o seu ciclo, né? Todos os animais morrem e nascem, tem o seu ciclo. Ou seja, tudo acontece debaixo de um controle inteligente. Alguém ou uma mente muito inteligente está governando todas essas situações. Não é produto do acaso, você não é produto do acaso, eu não sou. Nós somos produtos da vontade de um Deus inteligente e soberano, que governa sobre todas as coisas. E muitas vezes nós permitimos que a sensação de insegurança entre no nosso coração, quando nós paramos de olhar para a grandeza desse Deus, quando nós começamos a olhar demais para a grandeza dos problemas, para a grandeza das dificuldades, a gente acaba permitindo que a grandeza das dificuldades, dos problemas, das lutas, ofusquem o brilho da grandeza do Deus que nós servimos. E eu quero dizer para você, querido, por maior que seja a dificuldade, a luta, o problema que eu e você possamos enfrentar,
eles são insignificantes diante da grandeza de Deus. Deus é infinitamente poderoso, Ele é soberano sobre os céus, sobre a terra, né? Ele é Senhor, Ele reina, Ele está sentado sobre um alto e sublime trono de glória, a Ele é dado louvor nos céus e na terra. Irmãos, não há nada que escape das suas mãos, e nós precisamos entender que esse Deus que é soberano, Ele sempre age na hora certa para mostrar que Ele é soberano, que Ele tem controle sobre as situações que nós não controlamos. Nós não temos controle sobre muitas coisas da nossa vida, mas Deus tem. Deus tem o controle de tudo aquilo que nós não controlamos. Às vezes você não tem controle de situações que estão cercando você, que estão se levantando contra você, e você às vezes começa a olhar para as circunstâncias e dizer: e agora? Agora você precisa confiar num Deus que é soberano. Agora você precisa acreditar que existe um Deus que pode aonde você não pode, um Deus cuja mão alcança aonde a tua mão não alcança, um Deus que vai aonde você não vai, um Deus que faz o que você não pode fazer. Quantos lembram aqui das bodas em Caná da Galileia? Chegou um momento em que acabou o vinho. Acabar o vinho naquela época, irmãos, naquela época não tinha Coca-Cola, naquela época não tinha Guaraná, naquela época não tinha suco, né, como a gente tem hoje aqui. Naquela época a bebida oficial de casamento era vinho, era o que o povo bebia, e o vinho ele representava a alegria da festa. Se acabasse o vinho, acabava a festa. E o que aconteceu? Acabou. Por que acabou? Porque as coisas fogem ao controle das pessoas. Por mais organizadas que elas sejam, por mais prudentes que elas sejam, por mais preparadas que elas sejam, as coisas saem do controle das mãos do ser humano. E aconteceu isso. Chegou um momento em que aquilo que ninguém esperava que acontecesse, aconteceu. E às vezes isso acontece na sua vida. Às vezes você se prepara, você calcula, você faz planos, e de repente o que você não esperava que aconteceria, acaba acontecendo. Ou seja, algo fugiu do controle dos noivos. Não estava nas mãos deles o controle daquela situação. Porém, Jesus estava lá. Vou repetir: Jesus estava lá. Jesus estava naquele lugar. Jesus estava naquela casa. Jesus estava naquele casamento. E aonde Jesus está, as coisas que acabaram, elas são restituídas. Aonde Jesus está, aquilo que foge ao controle das pessoas não foge ao controle de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite: Jesus está na sua vida? Jesus faz parte da sua vida? Jesus está no seu casamento? Jesus está na sua casa? Então, ainda que você perca o controle das situações no seu casamento, na sua casa, na sua vida, Jesus não vai perder. Jesus não vai perder. Então houve um momento em que todos ali ficaram preocupados, porém a presença de Jesus e o agir de Jesus naquela situação trouxe de volta aquilo que precisava ser restituído. Eu quero dizer para você, querido, aquele mesmo Jesus que restituiu naquelas bodas, que restituiu naquela ocasião valores perdidos, Ele está aqui para restaurar coisas na vida de vocês, na minha vida, na vida de cada um de nós, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Alguns dias atrás o Rodrigo estava falando sobre esse milagre, porque aqui na escola bíblica existe uma sala, né, chamada Maturidade Cristã, acredito que seja, né, Rodrigo? E eles estão estudando sobre os milagres de Jesus. Esse foi o primeiro, não foi? E o Rodrigo estava falando sobre esse primeiro milagre, e ele trouxe uma explicação aqui científica, que para transformar água em vinho, teria que fazer uma coisa assim, quase que uma bomba atômica, né? É uma coisa assim muito fora da realidade. Pelos mecanismos científicos, você pegar uma substância e transformar em outra, irmãos, seria algo assim absurdamente impossível para o ser humano. Jesus só fez assim, ó, transforma, e as coisas se transformaram. Por quê?
porque o que é impossível para nós é possível para um Deus que é soberano. O que é impossível para você é plenamente possível para Deus. Para você tem muitas coisas que são impossíveis, mas não são impossíveis para Deus. Deus age na hora certa para mostrar que Ele é soberano, que Ele tem controle, que Ele tem poder, que Ele está agindo sobre circunstâncias sobre as quais nós não temos controle algum. E nessa noite talvez o Senhor esteja me pedindo ou me dando a ordem de entregar essa palavra, porque existem pessoas aqui dentro que precisam entender que não é porque a coisa está difícil que não tem solução. Ela tem solução em Deus. Se não tem solução pelas vias humanas, elas têm solução pelas vias divinas, e você precisa crer nisso. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, Deus age na hora certa, repreendendo a inércia do seu povo. Houve um momento em que Moisés, ele perguntou ao Senhor: o que faço? O que devo fazer? E aí Deus disse a Moisés o seguinte, capítulo 14, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, o que Deus fez? Ele agiu repreendendo a inércia. O que é a inércia? A paradeira do povo, a paralisia do povo. O que Deus fez naquele momento? Ele olhou para o povo estava paralisado, e aí ele disse: reajam, caminhem, avancem, se mexam, caminhem, porque à medida que você der um passo, as coisas vão começar a acontecer. Agora as coisas não vão acontecer se você ficar parado. Fala para o seu irmão aí: marche. Marchar significa avançar, ir adiante, se movimentar no plano de Deus. Não aceite ficar paralisado. Deus não quer ver o seu povo paralisado diante dos problemas, diante das preocupações, diante das circunstâncias da vida, diante dos medos que muitas vezes essas situações trazem sobre nós. Porque o que muitas vezes paralisa o crente, irmãos? Preocupações. Sim ou não? Quem aqui já ficou preocupado com uma situação e essa preocupação tirou você do eixo, fez você dar uma paralisada? Várias pessoas. Preocupação, problema, angústia, medo. Irmãos, o medo, ele é terrível. O medo, ele paralisa muitas vezes as pessoas no momento em que elas precisam caminhar, no momento em que elas precisam avançar. O medo de que as coisas vão dar errado na sua vida pessoal, o medo de que as coisas vão dar errado no seu casamento, que vai dar errado na sua vida profissional, o medo de que as coisas vão dar errado de alguma maneira na sua vida, e você começa a viver esse medo, e o medo, ele vai tomando conta do seu coração, e ele vai te paralisando. Eu me lembro da Covid, quantas pessoas ficaram paralisadas por causa do medo de morrer, Falei: gente, a gente aceitou Jesus para morrer, Vamos enfrentar isso de cabeça erguida, porque, irmãos, é exatamente para enfrentar a morte que a gente enfrentou Jesus, que a gente aceitou Jesus, sim ou não? É essa segurança que Cristo tem que nos dar, é a segurança de que nós podemos enfrentar a morte sem medo, sem medo. Não estou dizendo que você tem que facilitar a morte, não, agora que eu estou em Cristo, agora eu vou, não, tomar todos os cuidados, mas tinha pessoa que ficou assim absurdamente com medo. Se a pessoa pudesse colocar 5 máscaras, ela colocava, não queria tirar o nariz para fora da casa, com medo. Eu vi muitas pessoas assim que pegaram Covid dentro de casa, e nesse período, eu como pastor tive que orar por muitas pessoas, e eu vi muitas pessoas assim, com medo excessivo, e aquele medo levando a pessoa à depressão, criando outros males emocionais. Em muitos lares, o grande problema não foi a Covid, foram os problemas emocionais que foram criados e gerados em torno da Covid. Teve muita gente que ficou paralisada e não conseguiu voltar nem para a igreja. Por quê? Porque faltou fé,
faltou fé no Deus Todo-Poderoso. Salmo 127, 1 e 2 diz assim: que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, se o Senhor não te guardar, irmão, já era. Se o Senhor não guardar a sua vida, e se você não acreditar que Deus é poderoso para te guardar, né, nada vai adiantar. Todos os seus esforços serão em vão, porque a sua segurança, em última instância, não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. É Ele que te guarda, é Ele que prometeu te guardar. Então você precisa ter coragem de enfrentar os problemas de cabeça erguida. Chegou o problema, chegou a dificuldade, para trazer medo ao seu coração, para trazer apavoramento, desespero à sua alma, o que você tem que fazer? Se apoiar em Deus, se firmar no Senhor. Ainda que venha uma doença 5 vezes pior do que a Covid, porque toda hora está surgindo comentários que pode aparecer, sim ou não, irmãos? Alguns dias atrás eu ouvi num dos jornais de televisão aberta dizendo que o vírus da Covid, ele é como uma quimera. É como uma quimera, ele está adquirindo inúmeras formas, ele está sofrendo várias mutações. Por isso muitas pessoas estão ficando com vários tipos de gripe, de doenças, enfim, porque o vírus ele está aí e ele está se fortalecendo, está ganhando outras formas e pode se manifestar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais drástica, mais severa. E aí, e se acontecer isso? Eu estou firmado em Deus. Nós temos que estar que nem o salmista no Salmo 46. Abra sua Bíblia aí no Salmo 46, irmão. Salmo 46. Olha só o que diz aí, Salmo 46, verso 1 até o 5, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Olha o que o salmista, o que o salmista está dizendo aqui, irmãos? Ele está expressando a sua total segurança em Deus. O que o salmista quer expressar, o que ele quer externalizar nesse salmo? Que ele está seguro. Eu estou seguro, eu estou plenamente seguro em quem? Em Deus. Eu estou seguro em Deus, pelo que não temeremos. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos. Ou seja, ele se sente seguro. Deus é refúgio, Deus é fortaleza diante de situações absurdamente terríveis. Ele cria uma situação, irmãos, ele cria que é algo irreal para aumentar o nível da problemática ao seu ponto, ao seu nível mais elevado. Ele diz assim: ainda que a terra se mude, ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes sejam lançados no meio das águas. O que ele quer dizer? Ainda que inunde a terra de água, e os montes sejam engolidos pelas águas. Os irmãos conseguem entender que é isso que ele quer dizer? Ele está dizendo que ainda que aconteça algo terrível, que venha um tsunami, que engula toda a terra, eu não temerei, porque Deus é meu refúgio e fortaleza. Deus é meu refúgio e a minha fortaleza. Deus age sempre na hora certa para repreender o seu povo da sua inércia espiritual. Quando ele vê que o povo está paralisado por causa do medo, por causa das preocupações, por causa dos problemas que muitas vezes vêm para te paralisar. Nós
Temos que entender que ter medo não é pecado. Pastor, eu posso ter medo? Pode. O que não pode acontecer é você se deixar dominar pelo medo. O que não pode acontecer é você permitir que o seu medo, que a sua preocupação com as dificuldades, com as lutas, seja maior do que a sua fé. Porque nós não somos o povo que anda pelo medo, nós somos o povo que anda pela fé. O justo não viverá do medo, o justo viverá da fé. Então você precisa ter fé. Em tempos difíceis, em momentos de dificuldade, você precisa ter fé no Senhor. Você precisa ter fé. Às vezes os inimigos interiores que estão dentro de nós, que ninguém vê, são aqueles que mais precisam ser tratados pela ação de Deus, para que a gente possa avançar. Josué, por exemplo, no capítulo 1 do livro de Josué, nós vemos Deus falando com Josué para que ele se levante, porque Moisés morreu, e aí ele diz para Josué: avance, caminhe, vá adiante, Moisés meu servo é morto, você fará esse povo entrar na terra. Por que, irmãos, que Deus fala com Josué dessa forma? Porque Deus olha para dentro do coração de Josué, e ele vê que ali havia desânimo, frustração, tristeza e medo. 4 inimigos mortais estavam dentro do coração de Josué, impedindo ele de ser o líder que ele deveria ser, de ser o servo que ele deveria ser. Então muitas vezes você precisa olhar para dentro de você e ver se existem inimigos interiores que estão paralisando você. Então frustração, desânimo, tristeza, medo, não são situações que entraram apenas no coração de Josué. Pode ser que tristeza, desânimo, frustração, medo sejam situações que estejam no teu coração. Talvez alguma coisa tenha trazido tristeza para você nesses dias. Talvez alguma coisa tenha trazido desânimo para você nesses dias. Talvez alguma situação tenha trazido frustração e medo para dentro do seu coração nesses dias. Mas nesse momento existe um remédio para curar você, que se chama a palavra de Deus. Como é que Deus levantou Josué? Falando com ele. Não diz que Deus apareceu para Josué, que Deus se materializou para Josué. Diz que Deus falou. À medida que Josué foi ouvindo a voz de Deus, à medida que ele foi ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus começou a entrar no seu coração, o medo foi saindo, a frustração foi saindo, a tristeza foi saindo, e ele foi se enchendo de coragem, ele foi se enchendo de força. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para nos levantar. E a mesma palavra que levantou Josué naquele dia, ela te levanta nessa noite. A mesma palavra que tem poder, que teve poder para levantar Josué e fazer ele caminhar, ele avançar, essa palavra tem poder para te levantar hoje, para fazer você caminhar de novo hoje. Deus não quer te ver paralisado. Fala para o seu irmão: e Deus não quer te ver paralisado. Deus age sempre na hora certa, repreendendo a nossa inércia. Se nós estamos parados em relação à nossa fé, se nós estamos parados em relação ao nosso ministério, ao nosso chamado, à nossa vocação espiritual, se nós estamos parados em relação ao propósito de congregar, de estar na igreja, de ter uma vida, irmãos, de constante busca pelo Senhor, porque a busca pelo Senhor não pode ser só na hora da dificuldade. Você não pode buscar a Deus só na hora que quebrou o pé. Você não pode só buscar a Deus na hora que o problema chegou na sua vida. Você não pode buscar a Deus só na hora que você precisa de socorro. Você tem que buscar a Deus constantemente. O crente que busca a Deus só na hora da dor, ele faz de Deus um hospital. Deus para mim é um hospital. Por quê? Porque eu só procuro Ele quando eu estou doente. Eu só oro quando eu estou doente. Eu só vou na igreja quando eu estou doente. Eu só busco a Deus quando a doença chega. Então Deus na sua vida é um hospital. Aí tem gente que só busca a Deus para ter acesso aos prazeres,
aquelas situações que realizam seus sonhos pessoais. Eu preciso buscar a Deus para ter um carro novo, eu preciso buscar a Deus para ter um emprego melhor, eu preciso buscar a Deus para ter uma casa melhor, eu preciso buscar a Deus para ter um salário melhor. Então Deus na sua vida, Ele é um Papai Noel, Ele é sei lá, uma empresa que está ali para te atender, para te suprir. E eu quero dizer para você, querido, Deus não quer ser hospital, Deus não quer ser Papai Noel, Deus não quer ser empresa que está ali, o mercado para suprir nossas necessidades. Ele quer ser nosso amigo. Amém? Deus quer ser nosso amigo. E amigo é aquela pessoa com quem a gente tem um relacionamento constante. Amigo é aquele com quem a gente desabafa as nossas dores. Amigo é aquele onde a gente coloca o nosso braço e se apoia no momento que a gente está fraco. Amém, igreja? Amigo é aquele a quem nós amamos e recebemos amor também. Então, quando Jó perdeu tudo, perdeu seus bens materiais, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, ele não perdeu a sua fé, porque para ele Deus não era um hospital, Deus não era um Papai Noel, Deus era um amigo. E até a mulher de Jó disse para ele: ó, Jó, você está na pior, você está na pior. Estou usando a minha linguagem, tá, irmãos? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí ele diz: mulher, você é louca. Quando Deus nos dá o que é bom, a gente agradece. E quando Deus permite situações negativas, ruins virem na nossa vida, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo quem Ele sempre foi. Ele permanece firme. Por quê? Porque ele tinha um profundo relacionamento de amizade com Deus. Esse relacionamento de amizade que fez com que ele se tornasse fiel a Deus, fiel a Deus na dor, fiel a Deus na perda, fiel a Deus nas dificuldades, o levou lá na frente a ser uma pessoa que recebeu de Deus tudo que ele perdeu. Levou ele a ser uma pessoa próspera novamente. Levou ele a ser uma pessoa que teve a oportunidade de ver, voltando para suas mãos, tudo que ele havia perdido no passado. Por quê? Porque ele não perdeu o mais importante, a sua amizade e a sua fé em Deus. Então quero dizer para você, querido, eu e você que estamos aqui hoje, nós temos que saber quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Se Deus realmente for teu amigo, se Deus for realmente uma pessoa importante na sua vida, você vai estar com Deus em todo o tempo, e Deus vai estar com você em todo o tempo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Semana passada eu tive a oportunidade de viajar com a minha família. Já fazia mais de 2 anos que a gente não sabia o que era ter um descanso, e quer queira, quer não, a gente precisa descansar em algum momento, né? Então eu estou aqui à frente dessa igreja desde 2004, somando todos os anos, são 21 anos, estamos aqui, né? E louvado seja Deus, porque temos aqui líderes que Deus levantou aqui dentro e que me ajudam demais. Louvo a Deus pela vida de cada um deles. Foram pessoas que Deus me deu o privilégio de discipular e de estar discipulando ainda, e são pessoas que nos dão esse suporte. Mas eu e minha família precisávamos ter um momento de descanso. Então eu, minha esposa, os nossos filhos, nossas netas, tivemos o privilégio de sairmos todos juntos em viagem. E lá na viagem chegou um momento que o meu coração sentiu falta de buscar a Deus juntos, né? Por quê? Porque Deus para mim não é uma obrigação. Deus para mim não é uma situação que eu vivo só quando eu estou em Campo Grande. Não, só lá em Campo Grande, dentro do templo, a gente vai buscar Deus. Não, Deus é um amigo que eu sinto vontade de buscar aonde eu estou. E é essa visão que eu quero que os meus filhos tenham. Não é um relacionamento religioso, mas um relacionamento de amor para com Deus. Aonde nós estivermos, pode ser um lugar de lazer, pode ser um lugar que não tem nada a ver com o templo, mas se nós podemos ali abrir a Bíblia
buscar a Deus, ouvir a sua voz e orar, assim nós o faremos. Ou seja, Deus estará sempre perto de quem está sempre perto dele. Amém, irmãos? Deus não se afasta de ninguém, irmãos. Deus, ele está sempre à mesma distância de cada um de nós, mas nós nem sempre estamos perto de Deus como deveríamos estar. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que vamos permitindo que o distanciamento vá entrando na nossa vida e a gente comece a ter a Deus como alguém que a gente encontra só no domingo à noite. No domingo à noite eu vou encontrar com Deus. Irmãos, você está por fora, né? Deus tem que ser alguém que você encontra todos os dias, de manhã, no seu quarto, no trânsito, quando você está no carro. Irmãos, a todo instante eu estou falando com Deus. Quando nós chegamos aqui nessa semana, o primeiro culto que eu vim ministrar foi o culto de libertação. E aí tinha um rapaz aqui que foi envolvido com banda, candomblé, coisas pesadas, e eu entrei num trabalho de libertação com ele aqui, graças a Deus ele foi liberto. Mas os irmãos têm que entender o seguinte: batalha espiritual não é tão simples assim. Às vezes as pessoas falam, o pastor repreendeu ali, mandou embora um demônio e tal, aí olha a gente como se fosse super-herói. Não, o pastor não vai sentir nada. Irmãos, na hora que eu repreendi tudo aquilo lá, eu senti um negócio entrando aqui no meu peito e tal. E aí terminou o culto na sexta-feira, eu fiquei com aquela dor. Aí quando eu saí daqui, a dor sumiu. Graças a Deus sumiu a dor. Mas eu não consegui dormir. Eu fiquei acordado até 4 da manhã. Eu fui dormir 4 da manhã, tirei um cochilo, 7 da manhã eu estava em pé de novo. E aí essa noite passada eu não dormi de novo. Ou seja, eu estou assim há 2 dias já, que eu dormi 3 horas por noite. Nossa, pastor, mas não parece. Não parece mesmo. Por quê? Porque a gente não entrega os pontos. Porque enquanto eu estava ali acordado, eu estou buscando a Deus, estou falando com Deus. Deus, e aí, Senhor? Meu amigo, meu Deus, me socorre, me ajuda, me fortalece, me dá uma condição de dormir um pouquinho, só um pouquinho, Senhor, o necessário, mas me ajuda agora. E ali a gente vai. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de luta, é que você vai se aproximando mais de Deus, e Deus vai se aproximando mais de você. Então esses momentos, eles servem para te atrair para Deus, para trazer você para mais pertinho do Senhor, para fortalecer ainda mais a sua amizade com Ele. Então, irmãos, eu espero que essa noite, em nome de Jesus, eu espero que essa noite, que a gente já está nela, eu espero que eu sair daqui do culto, eu possa dizer para os irmãos, olha, de domingo para segunda, dormi legal, mas se eu não dormir também todas as horas que eu gostaria de dormir, glória a Deus, vamos tocando o barco. O que não pode é a gente se abater, sabe? Não está ruim, porque eu estou servindo a Deus, aconteceu isso. Não, irmãos, faz parte do servir. Quantas gotas de sangue de Jesus derramou por mim naquela cruz, e Ele não reclamou. Agora eu não posso passar umas horinhas de sono por amor a Ele, eu não posso perder umas horinhas de sono para servir a Ele, para fazer a obra dEle. Então é uma troca, assim como eu quero que Deus veja o meu lado, que a gente sempre quer que Deus veja o nosso lado, sim ou não, irmãos? A gente sempre quer que Deus veja o nosso lado, a nossa dor, o nosso sofrimento, mas nós temos que ver o lado de Deus. O que Jesus sofreu por nós, o que Jesus passou por nós, todo o sofrimento, toda a dor que Ele passou naquela cruz, irmãos, nada do que eu fizer vai pagar o que Ele sofreu por mim. E eu tenho que olhar para aquilo e deixar, irmãos, que esse sofrimento que foi feito por minha vida seja um combustível também para que eu possa sofrer por amor a Deus na hora que eu tiver que passar pelos meus pequenos sofrimentos. Falo pequenos porque são pequenos diante do grande sofrimento que Ele passou por nós. Então Deus sempre age na hora certa. Deus sempre age na hora certa.
repreendendo a nossa inércia, nos tirando da acomodação, nos tirando, irmãos, da paralisia, seja qual for o motivo, Deus está conosco. Deus sempre age na hora certa, irmãos, para nos ajudar a enfrentar as tentações do caminho. Fala para o seu irmão, no caminho tem tentação. Às vezes vem a tentação de murmurar. Quem aí já se sentiu tentado a murmurar, a reclamar da vida, a reclamar das situações, reclamar do momento que está vivendo? E muitos caíram na tentação, muitos reclamaram, muitos murmuraram, mas teve gente que não murmurou, teve gente que permaneceu firme, né? Então existe, sempre no meio das circunstâncias vão existir os murmuradores e os que não murmuram, os que reclamam e os que não reclamam. É uma tentação para nós reclamar. Nós somos tentados a reclamar quando as coisas não estão do nosso gosto, quando a gente não está do jeito que a gente quer, a gente é tentado a reclamar. Mas Deus age na hora certa para nos ajudar a vencer essas situações. O Senhor se levantou ali para calar a boca daqueles que estavam reclamando. E muitas vezes, irmãos, é isso que acontece. Às vezes dentro da sua casa você não reclama, mas alguém dentro da sua casa reclama. Às vezes dentro da sua casa você é o que está firme, mas tem alguém do seu lado que está reclamando, murmurando, né, criticando. E aí você tem que ficar firme, esperando que Deus haja, para que essa murmuração acabe, para que essa reclamação acabe. Então Deus, Ele age na hora certa. Ele age na hora certa para honrar o crente fiel, que muitas vezes se sente desprezado, se sente abandonado por aqueles com quem caminha. Talvez esse seja um ponto mais complicado, porque quando você caminha com pessoas, é porque você escolheu caminhar com aquelas pessoas, sim ou não? Você não caminha com quem você não escolhe caminhar. Você caminha com pessoas com quem você tem laços. O marido escolheu caminhar com a esposa porque tem laços de amor com aquela pessoa. Assim somos nós na igreja. Moisés, ele escolheu caminhar com aquele povo, só que houve um momento que aquele povo se levantou contra ele. Ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava pagando o preço de sacrificar da sua vida, do seu lar, do seu tempo, para servir aquele povo. Mas aquele povo o desprezou, aquele povo o abandonou. E muitas vezes, quem está servindo a Deus se sente solitário em muitos momentos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, quem já se sentiu solitário em muitos momentos, porque estava fazendo a vontade de Deus, para não te expor, mas é uma realidade. Às vezes a gente se sente só, às vezes a gente se sente precisando de um apoio, e ao invés do apoio vir, vem as palavras contrárias, vem a oposição. E aí o que acontece? Deus age na hora certa. Então eu quero dizer para você nessa noite, você que muitas vezes se sente só, você que muitas vezes está precisando de apoio, o apoio não vem, eu quero dizer para você com toda certeza, na hora certa Deus vai agir. Deus vai agir só para te honrar, só para mostrar que Ele é na tua vida, só para mostrar que Ele é contigo, só para mostrar que Ele está pronto a privilegiar você em função da sua atitude de fé, de obediência e de compromisso com Ele. Então não perca as esperanças, fica firme. Moisés estava se sentindo só de pessoas, mas ele não estava solitário de Deus. Deus estava presente com ele. Eu quero dizer para você, querido, quando pessoas te deixarem sozinho, Deus não te deixará. Deus vai estar do teu lado, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar forças, Deus vai agir na hora certa para mostrar que Ele é na tua vida. Amém? Quem recebe isso em nome de Jesus? Estou caminhando para o fim aqui, irmãos. Deus age na hora certa.
procurando nos ensinar que servir a Deus no sofrimento, hoje, é a condição para cantar o hino da vitória amanhã. Quem quer cantar o hino da vitória? O hino da vitória é o hino da vitória. É aquele momento quando a vitória vem, quando chega a bênção, quando chega, irmãos, a conquista com Deus. Aí vem louvor, vem adoração. Foi isso que aconteceu no capítulo 15. O capítulo 15 é vitória, mas antes do capítulo 15 tem o capítulo 14, que é sofrimento, né? Você não vai chegar no capítulo 15 se você não passar pelo capítulo 14. Para você chegar no capítulo da vitória, você tem que passar pelo capítulo do sofrimento. Você tem que servir a Deus na hora da angústia. Você tem que servir a Deus na hora que as coisas ficam difíceis. Você tem que servir a Deus na hora que as pessoas estão contra você. Você tem que permanecer servindo a Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai cantar o hino da vitória amanhã. Amanhã vai ter vitória e você vai cantar o hino da vitória, vai cantar o hino da celebração, porque vai vir vitória na sua vida, em nome de Jesus. Para encerrar essa palavra, irmãos, Deus age na hora certa, trazendo o milagre como resposta à nossa obediência. Milagre e provisão combina com obediência. Aonde tem obediência do crente, aonde tem obediência daqueles que servem a Deus, tem milagre da parte de Deus. Você entra com obediência, Deus entra com milagre. Amém, irmãos? Você entra com obediência, Deus entra com a provisão. Foi assim que aconteceu aqui, irmãos. Moisés obedeceu, o povo marchou. À medida que o povo obedeceu, Moisés obedeceu, o mar se abriu, o milagre aconteceu, a porta que não tinha, Deus abriu, o caminho que não existia, Deus criou, e Deus deu ao povo a vitória que eles precisavam. Por quê? Porque teve obediência. Aonde tem obediência, tem milagre. Abraão obedeceu a Deus, saiu da sua parentela, foi para uma terra que Deus mostrou. No meio do caminho, Deus abriu o ventre de Sara, e Sara, que era estéril, teve filhos, mas porque ele obedeceu, né? Na festa de Caná, Jesus disse: encham de águas as talhas. Eles encheram, obedeceram, a água se transformou em vinho, porque teve obediência. Josafá, a palavra do Senhor veio para ele dizendo o seguinte: coloca os levitas cantando e digam para os levitas cantarem a benignidade e a santidade do Senhor. E ele obedeceu, e à medida que os levitas foram cantando, o Senhor foi vencendo as batalhas de Josafá. Então teve milagre porque teve obediência. Gideão, Deus tirou todos os homens que estavam em torno de Gideão e falou: com 300 homens você vai colocar um cântaro na mão e uma tocha na outra, e você vai descer gritando contra o exército inimigo, e na hora certa você vai quebrar o cântaro e vai cantar por Gideão e pelo Senhor. E eles obedeceram. Deus deu vitória, veio o milagre, veio a vitória, porque teve obediência. O que eu quero dizer para você com tudo isso? Que diante da tua obediência, diante da tua atitude de obediência a Deus, Deus vai mandar vitória e milagre sobre a tua vida. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Então nesse momento fique em pé. Nós vamos orar a Deus. Deus age na hora certa para responder com milagre e com vitória a sua obediência. Eu quero que você feche seus olhos, quero que você coloque a sua mente, o seu coração em Deus. Deus